Bom, vamos lá, pessoal. Meu nome é Maurício, né? Mal. Eu entrei no mercado no finalzinho de 2019, início de 2020. Eu sou um pouco mais velho do que a molecada do digital, eu tenho 30 anos, mas eu acho que eu entrei na idade certa, assim, porque eu já tinha vivido muita coisa no offline e isso me ajudou muito a crescer no mercado digital. Então, lá em 2019, final do ano, eu mandei uma mensagem para um cara do mercado, estava começando a acompanhar ali o conteúdo de marketing digital, e aí eu trombei com um cara nos stories, e esse cara criava um conteúdo pedrada, e eu acompanhava todo dia ali e tal, comecei a estudar por ele. Um belo dia ele falou: eu vou abrir uma vaga aqui para minha equipe e tal. Mandei um textão para ele, pedindo para trabalhar, e ele Tem acabou. presencial, não foi no evento? Foi. Primeiro, eu mandei um textão gigante para ele. E aí eu falei, porra, não tem como, né? Eu fiz a copy braba ali, né? Não tem como ele não aceitar. E aí ele visualizou e cagou, né? Tipo, não respondeu e tal. Aí eu falei, beleza, ok, né? Aí escrevi outra, peguei ali a copy mais braba ainda, fiz uma oferta para ele. Aí ele visualizou esse segundo e cagou também. Aí, beleza, não deu, falhou. Só que aí ele postou um stories falando que ia pro Arcade, que era um evento que ia ter no final do ano, em São Paulo. Aí eu falei, 2019? oi? Foi 2019 isso. Isso, final de 2019. Aham. Agora teve outro, mas assim, ficou um tempo sem ter evento nenhum, né, por conta da É pandemia e tal. verdade. Aí, quando rolou esse evento, eu falei, porra, essa é a minha chance de encontrar com ele, né? Eu vi ele falando que ia, peguei um avião, eu tô em Brasília hoje, né? Moro meio que no mundo aí, fico um pouco em BH, fico um pouco em São Paulo, mas na época eu morava em Brasília ainda. Aí peguei o avião, fui para São Paulo para esse evento, pro Arcade. E aí, trânsito de São Paulo, aquela loucura, peguei 1h30 mais ou menos de trânsito para chegar no evento de manhã. Quando eu cheguei, todo mundo já tinha entrado no evento, né? Já tinha todo mundo se credenciado, já estava rolando palestra. Cheguei, não tinha mais ninguém na fila para entrar, só tinha uma pessoa na fila que entrou junto comigo. Quem que era? Thiago Fint, que é o cara que eu pedi para trabalhar, que tava me enchendo o saco dele no direct, mandando textão. Só tinha eu e ele na fila, tipo, literalmente só eu e ele. Aquele deserto de gente, uma Você foi moça para lá. encontrar ele. Não, eu falei, cara, Deus falou, vai lá e faz teu pitch. Tá a tua chance aí. Cheguei, falei com ele, né? Fiquei meio no cagaço assim, né? Porque eu não conhecia ele pessoalmente, e eu tinha aquela impressão de que, porra, se eu falar alguma merda aqui, ele vai me esculachar. Não sou exatamente conhecido por me vestir bem, né? Então, na época, eu tava ali de calça jeans, a camiseta normal, aí falar com ele, e ele de ternão, como sempre, né? E ele foi super gente boa comigo, assim, super acessível, assim, a gente trocou uma ideia violenta, tava rolando já a primeira palestra, e eu falei para ele, tinha mandado um direct para ele e tal. E aí ele falou: o que você falou no teu texto? Aí eu falei uma ou duas coisas assim. Ele falou: caralho, eu lembro de você, eu lembro. Aí ele foi falando: não, você falou isso. Eu falei: cara, sou eu e tal. Aí a gente começou a conversar. Ele falou: pô, me dá seu telefone aí. Depois a gente troca uma ideia, vamos ver se aplica. E na época eu nunca tinha feito nada assim no marketing digital, né? Eu nunca tinha feito uma venda sequer. Só que eu entendi um pouco de gestão, né? Eu tinha me formado em administração, trabalhava com consultoria financeira e tal. E foi essa cópia que eu joguei para ele. Eu falei, pô, não entendo de marketing digital, mas você entende. Agora, de gestão eu entendo bastante, e eu sei que você está crescendo aí, né, essa operação. Eu acho que eu posso te auxiliar nesse gap, né? E aí ele pegou meu telefone, beleza. Acabou. Não foi nem tipo assim, que eu não falei mais com ele no evento, mas a partir do momento que perceberam que ele estava lá no evento, aí ele ficou cercado de gente até o final do evento. Assim, era aquela multidão, assim, toda hora ele ia para, sei lá, mijar, ia 30 pessoas atrás. Padrão, Fint, nos eventos. Na época ele não era tão absurdo quanto está hoje, mas já era absurdo, assim, já era tipo multidão em volta dele o tempo inteiro. Mas aí eu tive esse privilégio de falar com ele ali, pô, meia hora antes de descobrir que ele estava no evento, e aí acabou que a gente desconectou ali, 2 semanas depois ele me mandou uma mensagem, a gente fez uma call umas horas assim no Skype, e ele me chamou para trabalhar para ele, falou, pô, vem para cá para BH, então vamos começar em janeiro. Beleza, fui, isso janeiro de 2020, né? Fui lá para BH com a cara e com a coragem, cheguei lá focado na missão, assim, eu falei, cara, eu vou entregar tudo aqui, porque eu já estou mais do que convencido que esse é o melhor mercado para estar hoje, né? Disparado, né? Conhecendo a molecada aí que, pô, tem a gente na época de 18, 20 anos fazendo milhões, hoje ainda a gente vê isso, né? E é um negócio que você não vê no mundo offline, assim, né? O padrão do cara que tem grana no mundo fora do digital é aquele cara de 60 anos, grisalho, que tem, pô, 40 anos de empresa, que foi começando ali pequenininho, aí depois abre outra unidade. Então, assim, no digital,
por conta da escala, por conta dessa possibilidade de você não ter fronteiras, né? Você vê uma galera muito nova explodindo muito rápido, né? Então eu entrei ali com a faca nos dentes, né? Falei, Thiago, eu vou fazer o que tiver que ser feito aqui, né? E tô disposto a aprender. E ele foi me ensinando, tipo, do básico ao avançado ali, né? Trabalhar com uma pessoa que já entende, que já tem resultado, na minha opinião, é a melhor forma de você aprender qualquer coisa, né? Porque você está basicamente vivendo, você não está lendo, você não está teorizando, você está fazendo, botando a mão na massa. E foi absurdo, assim, né? O que a gente fez ali naquele início de 2020, veio a pandemia depois, mas eu senti que eu peguei um atalho, assim, me comparando com o resto da galera que estava começando no mercado digital, eu senti que eu evolui 10 anos em um, por estar trabalhando com o Thiago. E o Thiago, não sei se o pessoal já teve a oportunidade de conhecê-lo, assim, pessoalmente, principalmente, ele é muito humilde, assim, ele é muito gente boa. Todo mundo fala, bem diferente. Totalmente diferente, né, do que ele passa ali nos stories. Ele é uma pessoa autêntica, né, tipo assim, se você olhar ali, tipo, você vê que ele não faz força para ser daquele jeito, ele é daquele jeito mesmo. Mas essa imagem que a gente tem de, porra, o cara, ele é muito confiante. E confiança no Brasil é sinônimo de arrogância, né? E não são a mesma coisa, né? Em lugar nenhum, isso não é sinônimo. E quando você conversa com ele, você vê que, caraca, apesar de ele ser extremamente confiante, ele não é uma pessoa que pisa nos outros, não é uma pessoa soberba, nem um pouco. E aí, lá pro final de 2020, pode falar. Não, eu só lembrei de uma coisa, que olha tanto que é engraçado, né? Isso aí foi final de 2019, ele tava estouradaço, né? Eu lembro do Thiago Fint, porque é difícil de você não lembrar, porque era o único cara no evento que estava todo formal e tal. Em 2018, no Infinity Live, evento do Renato Moreira. Nossa, em julho, mano. E aí só tinha ele de formal lá, tava até com uma mulher lá. Eu lembro direitinho, tipo assim, ele sentou na minha frente, ele ficou gravando a palestra do Renato Moreira, ele é muito fã do Renatão. E, mano, 2018, não tinha uma pessoa tirando foto, não tinha nada, sabe? Era um a mais. Um ano depois, olha o poder do digital, né, cara? O cara posicionadinho lá, estourou, todo mundo querendo tirar foto. Um ano de diferença. Cara, e olha só o que você falou. Tipo, em 2018, ele era o único cara formalzão. Se você for em qualquer evento de marketing digital hoje, tem uma tribo de Fint, assim. Você tem metade do evento de ternão e engravatado por conta desse movimento que ele criou, né? De outlier e tal. Sim. Então, é um negócio brutal e muito rápido, né? Do dia para a noite, ele faz um movimento muito grande. E na época, lá em 2020, ele estava começando a se tornar meio que full-time expert, assim, né? Porque ele tem um talento para comunicação que é absurdo, assim, né? De outro mundo. E eu já percebia isso desde sempre, assim, né? Ele tinha uma capacidade de se posicionar e ele tem uma pegada muito forte de audiovisual, né? Ele é apaixonado por cinema, ele passa o dia inteiro falando disso e consumindo conteúdo desse tipo. Então você vê que o audiovisual dele é totalmente sem comparação, assim, não tem muita competição. É até difícil você comparar ele com alguém lá de fora, porque o que ele faz é muito fora da curva, assim, sai muito, né, do padrão. E aí eu falei para ele, cara, Thiago, tô vendo que você tá virando, pô, uma celebridade, né, uma super autoridade nesse aspecto de expert mesmo, de comunicação, de criar conteúdo. E eu não queria fazer isso, porque eu queria vender sem aparecer. E ele vendia também sem aparecer na época. Ele tinha vários produtos, pô, vendia milhões sem aparecer. E eu falei, eu quero seguir essa linha, não a linha de criar conteúdo, de ser um super expert, de ser uma autoridade. E aí eu comecei a meio que focar nisso, só nisso. Aí eu cheguei para ele mais pro final do ano e fiz uma proposta para ele, né? Falei, pô, vamos fazer o seguinte, deixa eu abrir uma agência para eu vender produtos sem aparecer, só na pegada de tráfego pago e copy. E você continua com o seu brand, a sua marca, que tá gigantesca, né? Mas a gente, poxa, faz um negócio separado porque eu consigo focar mais nisso, né? Já que eu não quero me expor no mercado. E a gente consegue pegar o melhor dos dois mundos. E a gente conversou bastante sobre essa proposta, né? Que era para ele ser meu sócio na agência. Só que a gente chegou à conclusão na época que não seria bom ele se associar a mim na época, porque, querendo ou não, a marca dele é muito protegida e ela é muito seletiva. E eu tava entrando no mercado para falar assim, pô, o que tiver de bombando, eu vou fazer. O que tiver na trend, o que tiver na hype, eu vou vender. E não necessariamente ia encaixar com a marca dele, né? Com o brand dele. Isso. Então eu acabei saindo, abri minha agência ali no final de 2020. E aí no início de 2021... Ficou 11 meses, mais ou menos, lá com ele. Isso, eu fiquei praticamente um ano. Tinha alguns projetos que eu estava tocando, né? Quando eu saí, eu ainda assessorava ele ali. Mas eu
tinha meu CNPJ próprio já rodando no final de 2020 ali. E aí eu comecei fazendo tudo, né? Eu fazia tráfego, eu fazia as copies, eu fazia as páginas, e eu tinha aprendido tudo com ele, assim, né? Tudo, assim, do zero a... É como se fosse, não sei se o pessoal entende de programação, mas você tem normalmente um cara que é o front e o back, né? O Finch, ele era full stack, ele era os dois, né? Ele era o cara que sabia tanto de tráfego, quanto de copy, quanto de páginas e de design, layout, conversão e funis. E foi isso que eu peguei dele, assim, né? De ser um marqueteiro completo, de cabo a rabo. Então, eu comecei fazendo tudo sozinho. E assim começou a entrar uma graninha. Aí eu fui contratando, né? Contingência. Fui me associando também com outras pessoas, porque eu sempre fui muito bom de fazer oferta. E tinha uma galera que tinha muito tráfego, mas tinha o maior gargalo de todos, que eram ofertas, né? O pessoal não tinha oferta que convertia, mas tinha grana, tinha 10, 12 gestores de tráfego. E aí eu comecei a chegar nessa galera, que eu já tinha um networking bom nessa época, muito por conta do Thiago. E aí eu chegava nessa galera, ou na verdade, eles chegavam em mim, né? A grande maioria deles chegou em mim. E eu falava, pô, tem uma oferta aqui, me dá uma coprodução aí, você taca o tráfego e a gente faz um split aí. E aí comecei a ganhar uma grana boa com isso. Só que aí eu cheguei num ponto que, como eu já tinha bastante capital, eu já tinha bastante expertise, eu falei, pô, não vale mais a pena eu ficar fazendo coprodução. É melhor fazer tudo sozinho, né? Fazer interno, né? Nem sozinho, interno. E aí eu fiz uma sociedade com o meu sócio atual, que é o Leonardo. Eu tenho dois sócios que chamam Leonardo, né? Tem um que chama Leonardo Fiore, que ele era do Gold Age, a gente tinha se conhecido na época que eu trabalhava para o Fint, eu vendi o Gold Age para ele. E a gente sempre se deu muito bem, as ideias batiam muito, uma questão de perfil mesmo, de valores, a gente estava sempre muito alinhado. E ele fazia a mesma coisa que eu. E a gente pensou, pô, vamos juntar, né, as operações, vamos juntar os produtos e a gente consegue escalar mais rápido. E foi dito e feito, assim, a gente juntou, eu peguei os meus produtos que vendiam mais, ele pegou os produtos dele que vendiam mais, a gente fez um time, né, de tráfego, a gente pegou um time de suporte e começou a escalar, assim, muito mais do que a soma das partes, né? Se fosse pegar o que eu faturava e o que ele faturava... O quê, assim, antes de Cara, juntar? nessa época, foi até um pouco, não foi muito antes de eu te conhecer, não. Porque acho que a gente se conheceu de trocar ideia, assim, de resenha, foi no evento de Cuiabá, né? Lá do pessoal dos meninos do Matheus. Foi lá no barquinho, trocou ideia, né? Que teve foi o Zuki Link, né? O lançamento. Foi um Foi. pouco antes. Foi uns 2 meses antes disso, assim. Que curva, hein, meu filho? Você tá no exponencial nervosa. Aquilo não faz muito tempo, não. Não, definitivamente não. E assim, tava, sei lá, faturando sozinho. Vamos supor que eu e Léo, se somasse nosso faturamento, dava tipo 500 mil por mês. Ô, mano, quando a gente juntou, foi para tipo 2 milhões por mês, assim, um negócio bizarro, porque a gente conseguiu pegar o melhor de cada um e a gente perdeu um pouco o medo de equipe, né? Porque a gente estava sempre, pô, contratar, era um parto, né? Tinha que ter uma pessoa de confiança. Quando a gente juntou, a gente falou, cara, se não tiver essa visão, e eu lembro até que eu troquei uma ideia contigo, a gente estava na piscina, e eu tava falando que ia terceirizar um call center e tal, tu falou, não, tu tá maluco, mano, você tá fazendo 2 milhões por mês, terceiriza não, faz você mesmo, contrata, que eu ia pagar, tipo, uns 10% de comissão, e ele falou, não, o Brasão falou pra mim na hora, se você pega esse dinheiro, você monta um time gigante pra você, e foi exatamente o que a gente fez, né, depois de alguns meses. Mas, resumindo, né, a gente começou Então, você ganhou uma grana por causa disso aí, cadê meu Pix? Cadê? Pois é, né, velho. Eu devia ter contado, tá vendo? Que bom. Depois eu tenho que te passar a tua coprodução disso aí, porque realmente tu tem uma participação relevante. E, galera, só um detalhe, para quem está interessado aí na parte de call center e tal, um dos tópicos que está anotado aqui, no momento agora está na história dele, que eu gosto que vocês conheçam. Daqui a pouco é tópicos técnicos. Um deles é sobre formação de call center, tá? Continua aí, Mamal. E isso é uma parada que pra gente hoje é fundamental, assim, para a lucratividade do negócio é a maior parte, talvez, né? Mas resumindo, lá nessa nossa junção, o que a gente percebeu, né? Tanto eu quanto o Leonardo, a gente sempre consumia conteúdo, isso eu aprendi com o Finch também, né? Consumia conteúdo da gringa, né? E eu sempre fui um cara muito de investigar, assim, de correr atrás da informação, de tentar chegar na fonte das coisas. E quando eu comecei a consumir esse tipo de conteúdo, e quem acompanha o Brasão sabe, né, que o conteúdo lá de fora é, muito mais avançado do que aqui. Quando eu entrei nessa pegada de consumir conteúdo lá dos caras, eu comecei a fazer, tipo, amigos, assim, né, de fórum, trocava ideia com os caras, começamos a entrar em grupos de gringos, comprar mastermind de gringo, comprar curso de gringo, e não estavam rolando os eventos, né, na época ainda a maioria estava parado.
Só que a gente estava ali no circuito. E aí o que a gente começou a perceber? Né? Que os caras que moram nos países que não são tão grandes quanto o Brasil, que aqui a gente é meio mal acostumado. Por que mal acostumado? Porque o mercado brasileiro ele é gigante, são mais de 200 milhões de pessoas e é um pessoal que consome, então assim, se você tem um produto no Brasil que vende muito, você consegue ficar podre de rico, porque o mercado é muito intenso, muito grande. Quando o cara nasce, por exemplo, sei lá, no Marrocos, ele não tem muito essa opção, porque mesmo que ele seja muito grande no país dele, o mercado ali de alta renda, ele é muito restrito, são poucas pessoas, né? Quando o cara nasce na Bolívia, mesmo que ele seja o cara da Bolívia, ele vai ter um faturamento baixo se você comparar globalmente, porque a moeda é fraca, são poucas pessoas no país com poder aquisitivo alto. Então, esses caras, eles já vendiam fora. Para eles não tem essa de vender só no país. Eles sempre venderam nos Estados Unidos, na Europa. Então, eu olhava para os caras, né, e falava, caraca, eu sou o único que vendo só no meu país, né? Tá errado essa porra. E aí eu comecei a pesquisar, né, tipo, os caras que faturam mais e todos têm uma escala global, né? Então você pega, por exemplo, um Russell Brunson da vida, ele vende muito nos Estados Unidos, obviamente, mas ele tem uma infinidade de clientes, high ticket, tipo o Brasão mesmo, que não são americanos, né? O conteúdo dele atinge, né, a ferramenta dele, o software dele atinge o mundo inteiro, tem clientes do mundo inteiro. Então a gente começou a olhar e se perguntar, né, pô, uma das principais vantagens da internet é a possibilidade de você vender sem fronteiras, né, sem uma limitação geográfica. Então por que a gente está se limitando no Brasil, né? E existia todo um receio de, mas você vai vender para fora é mais difícil, que é mais caro, o tráfego e tal. Só que não necessariamente, né? O Brasil, ele está mais atrasado, né, do que os países de primeiro mundo, só que ele está mais avançado do que vários países, por exemplo, da América Latina, né? Ele é com certeza o país mais avançado em termos de marketing digital aqui na América Latina. Então a gente começou a pegar todos os nossos produtos digitais, PLR e tal, e vender para fora, principalmente em espanhol. Por que em espanhol? Porque é um idioma só e você consegue atingir vários países, dezenas de países de uma vez. Onde o CPM não é tão caro ainda, né? Isso, e é mais barato do que no Brasil, o tráfego, bem mais barato do que no Brasil. Então, a gente começou a vender, principalmente na América Latina e Espanha, por conta do idioma, né? A barreira do idioma era facilmente superada. E o resultado foi, assim, muito bom, excelente, assim, excepcional. Aí a gente começou a fazer mais dinheiro lá do que no Brasil, e isso meio que se mantém até hoje, assim, né? Porque depois que a gente sentiu isso, a gente falou, caraca, nunca mais vamos lançar nada para vender só no Brasil. Não faz sentido. Porque se você tem ali, você criou um funil, você criou, sei lá, uma VSL, você tem um vídeo de vendas ali, tá convertendo aqui, muito provavelmente vai converter também em países que têm um nível de sofisticação parecido. E no caso do Brasil e América Latina, existe essa proximidade, assim, o nível de sofisticação do mercado, ele é parecido, então se você tem uma oferta que está convertendo muito aqui, muito provavelmente ela vai performar bem também nos países de língua espanhola. Se for um produto digital, não tem por que não fazer, assim, né? A barreira é baixíssima, né? Você paga aí, sei lá, um tradutor, você paga R$300, né? O narrador você vai pagar R$700, R$800, e pronto, você tem um produto para você vender em 40 países, né? Da América Latina inteira. Acaba de assistir um trechinho de uma live minha. Se você já gostou desse trechinho, imagino que sim, porque você ficou até o final, você vai assistir agora a live completinha. Nossa, sua cabeça vai fazer assim, ó. Você vai agora aqui embaixo na descrição, tá, do vídeo ali no YouTube, e lá tem o link para a live completa. Então você vai fazer isso agora e vai lá assistir.